Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais uma questão comentada do Enem 2021, segunda aplicação. Hoje integrando a playlist Artes e Cultura, já que é uma questão que vai falar sobre cultura japonesa, é a questão de número 17 do Caderno Azul e que no nosso livro corresponde a de número 587 na página 221. Então vamos ver essa questão aqui, que traz dois textos, como é uma prática do Enem, e a gente começa falando, obviamente, das referências bibliográficas. Olha só. É um quadro, um painel, a gente pode dizer assim, um trabalho, né, do Tohaku H, tá bom? Então, se você for conhecedora da arte japonesa, fica aí a referência, Floresta de Pinheiros, obra feita em nanquim sobre papel, bastante grande, 1,56 m por 3,47 m, então uma obra bastante, né, expressiva, que está no Museu de Tóquio, Japão, e que foi feita em 1595, tá? Então, bastante tempo. Disponível em blá blá blá, acesse em 19 de junho de 2019, tá? No nosso livro aparece aí justamente na questão de cultura e um aspecto especial sobre cultura japonesa. Se você quiser saber quantas vezes cultura japonesa já caiu no Enem, é só ter o nosso livro que você tem todas as questões arrumadinhas por conteúdo, tá bom? Então, e o texto 2 de quem é? É um texto do Ariki, o Arishi M. Fartin S., tá bom? Editor, tudo sobre arte, Rio de Janeiro, sextante 2011. Então, as referências bibliográficas não nos dizem tantas coisas assim, já que o Tohaku não é, imagino eu, do repertório da maioria dos candidatos e candidatas que fazem o Enem, tá bom? Então, olha só, não era do meu repertório, por exemplo. Então, a obra Floresta de Pinheiros, do artista Hasegawa Tohaku, expressa influências do Zen budismo ao... Então, lendo o comando da questão, a gente vê que há uma afirmação, que essa obra, né, que esse quadro, que grosseiramente falando quadro, né, que esse trabalho visual, tem influências do Zen budismo. Ao fazer o quê? Qual é a influência zen budista que está expressa na tela? Então, a comparação entre o texto 2, que provavelmente vai definir o que é o Zen budismo que aparece no comando da questão. Então vamos ver aqui o texto número 2, olha só. Arte japonesa é o título. O Zen, Shan, em chinês, enfatiza a autoconfiança e a meditação. A gente até usa na brincadeira na rua, né? Fulano tá zen, ou seja, tá muito contemplativo, tá muito quieto, não vai se abalar com as coisas, tá? Então essa autoconfiança e essa meditação, rejeitando os estudos tradicionais das escrituras budistas e a realização de complicados rituais. Então há uma rejeição também de estudos tradicionais das escrituras budistas e também rituais complicados. Então o Zen é uma coisa mais simples e que vai dispensar essa complicação ritualística. O Zen foi introduzido no Japão no século XIII por monges japoneses que viajaram à China a fim de estudar as mais recentes doutrinas. A simplicidade já havia sido exposta, né, quando rejeita a complexidade, e a autoconfiança, a autodisciplina rígida, né, então também tem essa disciplina, ensinadas pelos mestres Zen, atraíram a classe dos samurais, guerreiros, e muitos templos Zen foram construídos no Japão entre os séculos 13 e 15. Tá bom, então a definiçãozinha aí do que é arte, né? Do que é o Zen dentro desse texto aqui com a arte japonesa, que nem fala tanto da arte japonesa assim, fala mais do Zen, mas tudo bem. Então, gente, o que é que essa tela, o que é que esse trabalho do Tohaku tem que poderia levar a gente a associá-la, né, essa obra, ao Zen? Olha só, ele tem a apresentação de uma cena completa ao espectador. Se a gente olhar o trabalho do Tohaku, a gente vê uma paisagem envolta numa espécie de neblina, numa espécie de bruma, né? Lembra até as telas do romantismo, se a gente fosse fazer uma comparação do Caspar Friedrich. A gente pode ver aqui em cima, eu coloquei uma tela do Friedrich, né? Principalmente a famosa Andarilho no Mar de Névoa. Então a gente tem uma atmosfera meio penumbrosa. Eu não iria, portanto, numa cena completa ao espectador, né? Existe uma margem aí de, né, meio assim, indefinição, né, do que está ali por trás. A gente não vê a paisagem na íntegra, tá bom? Então não vou na apresentação de uma cena completa. Ele cria esse trabalho visual uma atmosfera propícia à contemplação. É uma atmosfera que tem certo ar de envolvimento com a natureza, de recolhimento, de distanciamento do tumulto. Isso poderia ser, por exemplo, um ambiente propício à meditação. É uma alternativa interessante, mas eu não ia logo
né, com toda a força nela, não. Deixaria aqui em aberto para que a gente pensasse depois. É uma tela que transmite valores de um ideal guerreiro. Não, não é um ideal guerreiro, né? A gente não pode falar que exista aí nada bélico, né? Nada ligado à guerra, a combate, a enfrentamento. Até se fala no texto, né? Justamente em samurais, tal, em guerreiros, mas não, o trabalho não salienta esse aspecto, né? Então a gente não vai também na letra C. É uma tela que desafia paradigmas estéticos vigentes. Olha só, no texto sobre o Zen, ainda que se falasse, né, eu até comentei isso, sobre arte japonesa, a gente viu que o comentário maior foi de ruptura com as escrituras, quase não sai de novo, com as escrituras budistas, tá até aqui, né? Então há uma ruptura das escrituras budistas e não de um referencial estético. Isso, por exemplo, seria um repertório, um conteúdo que, como eu falei, ultrapassa quase todo mundo está fazendo o Enem, que, a meu ver, não é detentor desse conhecimento sobre cultura japonesa ou arte do Torraco, né? Para chegar a dizer, não, o Torraco realmente rompeu com normas estéticas. O texto não permite que a gente diga isso, né? Então, há uma quebra do Zen no que diz respeito às escrituras budistas, mas não se fala em paradigmas estéticos no texto, tá bom? Então, se valendo do texto, a gente não pode afirmar que o Torraco quebra paradigmas vigentes, tá bom? Então, a gente não pode falar que são paradigmas estéticos que foram quebrados. No máximo, a gente poderia falar na quebra de paradigmas budistas, como eu estou aqui marcando. E letra E, ele mimetiza, imita, né? Toda a arte figurativa, gente, toda arte que imita alguma coisa é mimética, tá? Imita alguma paisagem, pessoas, isso é o mimetizar. Quase toda a arte, menos a abstração, é que não vai mimetizar. Mas há uma mímese aí, eu posso dizer, de espaços. Sim, é um espaço natural, né? Mas a gente não pode falar que é um templo, que é um espaço de culto religioso, tá bom? Então também não se aplica o item E, restando pra gente a letra B, que já estava aí pelo caminho, né, com uma certa simpatia nossa, porque cria um ambiente, né, uma atmosfera propícia à contemplação, quer dizer, essa natureza, né, tranquila, essa natureza envolta numa bruma que poderia nos levar a uma paz de espírito, portanto, respondendo enquadrando aí, encaixando-se no item B de bola. Valeu? Então, se não conhecia o canal, tá aqui mais uma questãozinha feita, se inscreva toda semana, tem um vídeo novo aqui comentando aplicações diferentes do Enem. Beijão, até o próximo vídeo.